Claro que como é um assunto novo, como as empresas estão experimentando, a gente tem ainda o efeito da resistência e da dúvida. Mas talvez se a gente avançar 5, 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar, poxa, nem existia outro caminho. Isso é inexorável. Não faz nem sentido questionar. E na questão das pessoas? Esse é o grande ponto, né? Assim, será que a gente vai aqui nesse tema agora das pessoas? Vamos falar de sucata, né? O fenômeno da sucatização dos trabalhos. Então, o que é sucata? Um negócio que hoje é muito útil para você, amanhã é um ferro velho que eventualmente não tem serventia. Então, a gente pode ver isso de duas formas. Eu sou do time não apocalíptico, eu sou do time um pouco mais otimista. Só que eu acho que o otimismo ele não vai vir amanhã. A gente está enfrentando uma curva J, que é aquela que primeiro submerge... Para baixo, para depois subir. Você precisa passar muito tempo debaixo d'água, segurando o fôlego, para quem sabe lá na frente isso crescer exponencialmente. Então, os primeiros movimentos que a gente já está vendo são os piores, porque são as notícias do tipo, call center demite 5.000 pessoas para uma IA. E, de novo, o sistema capitalista ele é muito ágil porque ele não perdoa a ineficiência. Então, se você já tem uma forma mais eficiente de executar uma tarefa, faça isso imediatamente. Não faz sentido você postergar a eficiência. Então vai demorar um tempo para a gente começar a ter os eventuais usufrutos na sociedade como um todo, inclusive na incorporação de novas ocupações, porque se o Banco Mundial está falando que a IA é o elemento antrópico, ou seja, aquilo que o homem está envolvido, que mais vai adicionar riqueza na humanidade nos próximos 10 anos, a gente está falando aí de 7 a 10 tri de dólar, essas novas ocupações, elas surgirão. Mas não vai ser no curto prazo. A gente vai demorar um tempo só vendo más notícias de sucatização. Quem sabe lá na frente a gente comece a ver o efeito positivo de tudo isso. Assim como a gente viu nas últimas 8, 9 décadas, pelo menos. Vamos pegar aqui um exemplo clássico, né? O quanto a indústria automotiva transformou o mundo. Ela exterminou, ela sucatizou a função do carroceiro. O cara que fabricava carroças e dava manutenção em carroças, ele foi exterminado. Mas, em paralelo, a indústria automotiva incorporou riqueza, conhecimento, propriedade intelectual e ocupações. Você espera por isso ou você tem uma visão de como isso poderia ser? Eu torço por isso. Você torce por isso? Eu torço por isso. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, você já tem uma visão otimista e torcedora, digamos assim. Torcedora, e aí é aquele torcedor que não é só gritar da arquibancada, tem que entrar aí no campo e também ajudar a chutar a bola, que é um pouco do que a gente tem feito no sentido de letramento é importante. Então, da mesma forma que 30 anos atrás, se você não soubesse informática, eventualmente você estava eliminado das oportunidades. Então, a gente está nesse momento em que letramento, e acho que todo mundo aqui está envolvido de alguma forma nisso, letramento é fundamental, mas ele não é a vacina suficiente para te imunizar contra esses efeitos substitutivos da IA. Ou seja, na prática, não adianta você saber usar a ferramenta, isso não garante que a posição que você está hoje, amanhã ela vai continuar existindo. Não é assim que funciona. Posso fazer um complemento só? Quando você fala, por exemplo, de sucatização, eu não sei se eu sou muito positivista, assim, muito pro lado positivo das coisas, mas só para dar um exemplo do como eu penso, que eu acho que complementa legal. Antigamente, quando a gente começou o mundo da internet, enfim, eu já sou dessa época, vamos dizer assim, né? já nasci com isso, a gente precisava fazer um site para nossa empresa. Como que a gente fazia isso? Pô, contratava um designer, contratava um web developer, um cara que vai desenvolver esse site, pagava esses 2 profissionais para desenvolver o nosso site. Posteriormente veio o tal do WordPress, Elementor, ferramentas que fazem, cara, um Wix, por exemplo, posso fazer um site em 1 minuto, 5 minutos, sei lá, 1 hora eu vou lá e monto o meu site. Não preciso mais pagar o designer, porque eu tenho os templates, não preciso mais pagar o dev, porque o negócio é plug and play, né? Funciona ali automaticamente. Isso, na teoria, se a gente pensa rapidamente, matou o trabalho de vender sites codados. Não necessariamente, porque ainda precisa criar sites codados para empresas que vão crescendo, vão tendo coisas mais complexas. Beleza, então a gente manteve as duas coisas, o WordPress e o site codado, e as duas coisas existem. Ao mesmo tempo, agora tem ferramentas que a gente vai fazendo lá os sites agora codados, não com o Wix, não um negócio assim, mas surgiram recentemente essas ferramentas que você pede lá com linguagem natural, falando que nem a gente está falando agora, e o negócio coda um site, é tipo um desenvolvedor. Então, de novo, matamos os desenvolvedores? Não. Eu acredito muito talvez o complementar à sucatização é que a gente vai, talvez, profissionalizar ou melhorar, teria que encontrar um termo melhor para isso, mas eu vou fazer com que essas pessoas tenham que se desenvolver mais para ficarem melhores naquilo que elas estão criando. Então, se o cara só fazia o design de um site, hoje ele deveria estar pensando em como que eu crio um site com uma ferramenta como um Lovable da vida e que fica muito top. Os mecanismos econômicos mudam. Isso. Eu gosto muito do exemplo. Mas a pergunta que fica é no mesmo quantitativo?
Essa que é Esse é o ponto. resposta. Né? Então, beleza, eu acredito que não vai acabar o desenvolvedor, mas no mesmo quantitativo que temos hoje, Eu acho que o que pode acontecer é uma destruição, de certo modo, de valor dessas coisas. Então, antes você gastava e você tinha uma disposição a pagar por um site ou algo do gênero muito mais alto. Hoje em dia, quando você sabe que o negócio leva 2 minutos para fazer, você não vai pagar 50 mil reais num site qualquer, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso é o que pode acontecer, de diminuir o valor de alguma dessas coisas e essas pessoas terem que se profissionalizar ou criar ofertas mais interessantes ao redor disso. E as coisas mais simples, de fato, eu acho que essas vão sofrer uma sucatização muito forte. a grande parte da mão de obra está na realização das coisas mais simples, né? Justo. A base da pirâmide está aí. É verdade, isso é um bom ponto. Como é que você vê, Walter? Eu sou muito otimista, porque, primeiro, o que a gente lê normalmente é desmentido por uma nova leitura depois. Eu fiz um estudo desde o começo